Aleluia. Hoje parece que tem crente no culto. Aleluia. Isso é bom demais, né? Você pode dar uma glória a Deus aí? Vai treinando, irmão. Tu vai chegar no céu e fazer o que lá? Você vai ficar pedindo endereço? Não vai. Vai querer o número de telefone de alguém? Não vai precisar. Então você só vai ter que fazer o quê? Dá glória, dá glória. Aleluia, nós vamos de glória em glória, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. E nós estamos aí encerrando essa série, sonhando em harmonia com Deus, sonhando em intimidade com Deus, sonhando com a visão que Deus já colocou para nós e que nós queremos viver. Eu coloquei como tema de hoje: estabeleça a cama. Ixi, acho que o pessoal não gostou. Você não gosta de cama, não gosta de tranquilidade, nada? Então deixa eu ler para você a palavra aqui, talvez você entenda melhor o que eu estou falando. Está aqui em 2º livro de Reis, capítulo 4, fala assim a partir do versículo 8. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer o pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, e ponhamos também um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Sucedeu um dia que veio ali, retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Amém? A condição da gente entender o que Deus quer fazer é muitas vezes importante que a gente entenda os detalhes. Aquela mulher, ela estava ali, e ela diz que quando o homem de Deus passava ali por perto, ela fazia o quê? Dava comida a ele, dava apoio para ele continuar a jornada dele. Mas ela começou a ver nele uns sinais muito importantes, ou muito especiais. E aí ela vai até o marido dela e diz o que para ele? O que esse homem era? Um homem de Deus, lembra? Deixa eu pegar aqui, ó. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer o pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, se dirigia a comer o pão. Ela começou a observá-lo, a observar o que ele fazia, como ele andava, quais são os seus comportamentos. Aquela mulher percebeu que aquele homem era um santo homem de Deus. Isso é muito importante, quando você descobre que tem algo de Deus vindo na sua direção, e você começa a entender que o poder de Deus se manifesta quando Deus está presente. Quando Deus está presente, o poder dele está presente, e vai haver uma manifestação de milagre, de cura, restauração, transformação, qualquer coisa que seja. Ela percebe isso, aí ela vai mais longe, diz que naquela época principalmente, quem mandava na casa era o homem, era o homem. Talvez ela dissesse: puxa, como eu queria, a comida é fácil de dar para ele, mas como eu queria construir alguma coisa, preparar alguma coisa, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sou a dona da casa. Na verdade tem um monte de mulheres pensando assim: eu não tenho, eu dependo do meu marido, eu não posso, como eu vou fazer? E Deus está dando chance para você de uma grande mudança, você não está nem percebendo. Tinha uma irmã que fazia parte do nosso ministério, e de repente o marido dela era bem pão duro, aquele cara, mão fechada mesmo, e ela colocou para Deus que ela queria um freezer e queria um micro-ondas, e ele falou para ela: esquece, não vai acontecer. E ela falou: mas eu, puxa vida, e pá, não sei o que. Ele: não vai acontecer. E aí ele dava dinheiro para ela assim: vai comprar carne? Tipo, toma R$20. Vai comprar leite ou alguma coisa? Toma R$10. Só que ela, sem falar para ele, fazia o quê? Tirava o dízimo. Ela não falava nada.
Ela simplesmente pegava os 20, tirava 2, gastava os 18, aqueles 2 ia para a igreja e ela entregava. Ela era da nossa igreja na época. E ela entregava. E aí ela falou para ele, puxa vida, eu queria. E ele falou, não existe como. E aí ela aprendeu na igreja o quê? Se eu sou fiel a Deus, Deus é fiel a mim. Deus, para pedir para aquele miserável não vai adiantar. Eu vou pedir para o Senhor. Eu quero micro-ondas e eu quero freezer. E quero novo. E aí ela começou a mudar a oração dela, dirigindo para Deus. O que aconteceu? Depois de uns mês ou 2, o marido dela teve uma dificuldade com uma dívida que tinham com ele, e a pessoa falou para ele, eu não tenho dinheiro, não vou te pagar. Ele falou assim, eu quero alguma coisa, você vai me dar alguma coisa. Adivinha o que o cara deu? Um freezer horizontal e um micro-ondas na caixa. E ele chegou em casa e falou assim, ó, não é pelo seu pedido não, tá? É porque aquele sujeito só tinha isso para dar. Ela chegou na igreja testemunhando e rindo, e falou, ele só tinha o que eu precisava, ele não tinha nada mais. E essa é a verdade que tem que bater no seu coração. Essa mulher aqui, ela foi falar com o marido, ela foi até o marido, e ela disse para ele, está aqui escrito aqui, ó, e ela disse ao seu marido, eis que tem observado que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Tocou no coração dele. O que ele faz? Autoriza. Ele pode parecer que não sabia o que fazer, mas ele abre o coração para realmente realizar. Ela tinha espaço, ela tinha condição, mas ela não tinha feito o local nem a mobília para colocar no lugar. Agora ela vai tomar uma posição. Vamos trazer isso para a nossa vida hoje? Você tem espaço aí no seu coração? Você tem espaço aí na sua vida para Deus entrar? Você tem espaço para Deus fazer morada? Você tem espaço para Deus se estabelecer? Mas você não está fazendo. E agora? Você sabe que Deus é soberano, que o milagre é dele, e você precisa tomar uma atitude. Você precisa escolher o que é que você quer fazer. Eu até chamei aqui, ó, pega essa chave de grande importância. Você precisa fazer uma escolha. Aquele homem passava pela casa daquela mulher e comia o pão. Ele tinha alguns minutos com ele enquanto ele estava ali comendo. Depois ele tinha que prosseguir a viagem dele. E agora você vai ter a condição da escolha. Você quer a bênção que aparece de vez em quando, ou você prefere ser uma santa habitação da presença de Deus? Porque aí ela mudou a composição. Ela pediu para o marido, faz o quarto, coloca a cama, coloca as coisas. Por quê? Porque se ela colocasse só um banquinho, se ela colocasse só uma mesinha, ele ia comer e ia embora. Ela falou, coloca a cama. Por que coloca a cama? Porque ele vai dormir aqui, porque ele vai orar aqui, porque ele vai ficar por aqui. Agora você tem escolhido o que na sua vida? Que Deus passe por você? Ou que Deus faça morada em você? Porque tem gente que prefere Deus passando. Oh, eu não quero ter tanta intimidade, eu só quero orar para um milagre, eu preciso de um sinal, eu preciso que Deus faça alguma coisa. Porque eu gostaria que ele ficasse, mas tem horas que eu quero ir para o carnaval. Eu gostaria que ele ficasse, mas tem hora que eu preciso ir para a prostituição. Eu gostaria que ele ficasse, mas tem hora que eu preciso andar para a mentira. Você vai ter que escolher, amado. Qual das duas posições você quer na sua vida? Você quer que ele só passe, ou você quer que ele estabeleça? Porque essa é a sua escolha. A presença de Deus, ele precisa vir e fazer o quê? Uma habitação. Há um lugar dentro de você, há um espaço dentro do seu coração. Você sabe que todos nós somos criados assim: corpo, alma e espírito. E aí dentro de você tem um lugar que pertence a quem? A Deus. Mas tem muita gente, como vamos dizer, tem um terreno grande, tem uma condição, mas não constrói uma habitação para o Senhor. Não estabelece uma habitação para o Senhor dentro dela. Estabelece para as coisas do mundo, para as coisas que ele vê, para as coisas que ele deseja, dinheiro, poder, às vezes, né, coisas diferentes, aí até piores. Estabelece assim, mas não se posiciona. E está na hora de a gente mudar esse critério e avaliar essa situação.
Se eu tenho um espaço que aqui dentro pertencia a Ele, eu vou construir a habitação dEle. Ele terá agora total liberdade de habitar em mim. Ele vai fazer o que for necessário. Precisamos abrir nossos corações para pegar essa nova condição. Essa mulher nos ensina que devemos fazer uma habitação para a presença de Deus em nossas vidas, em nossas casas, em tudo que somos e tudo que temos. Colocou um quartinho do outro lado da rua? Não. Colocou um quartinho lá, achou uma casinha na cidade e colocou ele? Não. Colocou ele dentro da casa dela, dentro do terreno que ela tinha. Mas por que ela fez isso? Exatamente porque ela não queria ele longe, queria ele perto. Aonde Deus deve ficar em você? Dentro ou fora? Longe ou perto? Então essa é a sua posição. Espera aí, eu preciso abrir um espaço, eu preciso criar uma cama, não para Deus passar, mas para Deus fazer morada dentro de mim. Eu preciso que Ele possa fazer morada. Essa mulher, ela aprendeu algumas coisas. No 10 ela fala assim: façamos depois um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. Vai ficar com a gente, não vai embora mais, vai ficar conosco. Diga: eu não quero que Deus passe, eu quero que Deus fique. Eu quero o milagre de Deus na minha vida, eu quero o poder de Deus se manifestando em mim. Eu quero que as pessoas olhem e quando olharem para mim, enxerguem Ele. Imagina que todo mundo já sabia. Aquela mulher construiu um quarto, o marido dela construiu um quarto, colocou isso, colocou aquilo, e lá é o lugar onde o profeta se estabelece. Tem ali a representação da presença de Deus. O profeta, ele se estabelece lá, porque a palavra de Deus estava com o profeta. Hoje, nós temos a palavra de Deus conosco. Quem tem Bíblia aí? Você tem a palavra de Deus com você. A manifestação da palavra na sua vida, na sua casa, está junto com você. Então você tem que saber que, peraí, eu posso deixar ele do lado de fora ou quero colocar ele do lado de dentro? Quero que ele faça morada. Quero poder falar com ele de manhã, quero falar com ele de tarde, quero falar com ele de noite. É diferente para aquele que crê. É diferente para aquele que busca. É diferente para aquele que se entrega ao Senhor. Ela se entrega. Não, eu quero. Aquela cama era o lugar do descanso daquele profeta, mas também era o lugar onde ele se conectava com Deus e recebia a orientação de Deus para abençoar, sabe? Aí ele sentava lá, ajoelhava ali do lado da cama e estava lá, quer dizer, ele estava trazendo a presença de Deus para aquele lugar. Olha o que fala no 11: sucedeu um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ele: o que se há de fazer, pois por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filhos, e o seu marido já é velho. Possível. Ele falou: peraí, ele era o profeta, ele representava a presença de Deus. Ele se sentiu constrangido de conseguir fazer parte da vida dela e não dar uma resposta a ela naquilo que ela acreditava, porque ela fez aquilo porque disse que ele era um santo homem de Deus, parte com Deus. E agora ele fala: o que se faz por essa mulher? Vamos conversar com ela. E quando vai conversar com ela, ele começa: você precisa de alguma coisa que a gente peça ao rei? E ela falou: não, porque o marido dela era rico, morava na cidade há muito tempo, conhecia todo mundo. Então você quer alguma coisa para pedir para o chefe do exército? Não, eu estou bem, não preciso de nada. Se fosse eu ou você, diríamos: então ela está bem, deixa ela em paz. Mas Deus não é assim. Deus não pensa assim. Deus não age assim. Quando Ele quer abençoar alguém, Ele procura uma maneira de trazer à realização aquilo que para você é impossível. Ele acha um caminho no meio do nada. Talvez você não entenda isso, mas Ele vai trazer gente de longe, Ele vai mexer com gente que não está nem aí, que você nem conhece, para poder trazer a bênção na sua mão. Talvez você não entenda isso, mas Ele vai provocar situações aonde parece que você está sendo derrotado, mas você vai ser vitorioso. Ela preparou a cama para o profeta, era o lugar do descanso para o profeta, mas a partir de agora, aquele lugar não seria apenas descanso para o profeta, seria o lugar
aonde ela colocaria o seu impossível e receberia o seu milagre. Algo novo estava acontecendo ali. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. A mulher ficou maluca, disse que ela falou: não me engane, não faça isso comigo. Por quê? Você imaginou alguém que gostaria de ter um filho, e aí já percebeu que não tem como ter um filho, e de repente vem um profeta e diz: sim, haverá um filho. Como é que fica o coração da pessoa? Qual é o seu impossível? Pensa aí, qual é o seu impossível? Deus está mandando dizer para você: vai acontecer. Você vai colocar o seu impossível em cima do Al-Kabashdahai, dessa cama, desse posicionamento de colocar Deus para morar dentro da sua vida, e aí o milagre vai se concretizar, aí o milagre vai acontecer. Aquela mulher não queria apenas que a presença de Deus passasse por aí, mas ela queria que a presença de Deus se estabelecesse na sua vida, na sua casa, na sua família. Se você deseja viver com a presença de Deus, se você deseja ser uma santa habitação do Senhor, então você precisará gerar algumas mudanças de comportamento na sua vida. Ela mudou, ela viu ele lá, mas falou: não, desse jeito não. Vamos construir, vamos estabelecer, vamos posicionar. E hoje Deus quer entrar aí na sua vida. Hoje Deus quer fazer morada aí no seu coração. Hoje Deus está, entre aspas, reivindicando um espaço para Ele colocar a cama, para Ele estabelecer agora um novo tempo para você. Aquele momento, aquela cama, parecia ser só o lugar daquele profeta dormir. Mas aquele profeta, quando parou ali, deitou e começou a pensar, incomodou o coração dele. Eu quero dizer para você que Deus se incomoda quando você começa a andar no caminho com Ele. Deus se incomoda quando você começa a fazer aquilo que a Bíblia diz que você deve fazer. Deus se incomoda quando você cumpre os princípios da palavra de Deus. Ele se incomoda, Ele não consegue deixar você do jeito que você está. Ele começa a preparar para você a mudança, a realização, a cura, a transformação, o milagre, para mostrar a você que Ele entendeu a sua vontade, que Ele viveu agora a tua visão e vai te abençoar de uma forma especial. Ele entende isso. Você mexe com Ele. A Sunamita entendeu algo muito precioso. Ela tinha um espaço disponível, poderia ser usado de diversas maneiras. Ela podia ter colocado a cabra, o bode, podia ter colocado plantação, podia ter feito um playground para as crianças, podia ter um monte de coisa. Mas ela falou assim: prioridade agora é Deus. O santo homem de Deus vai fazer morada aqui dentro da minha casa, dentro da minha vida. Você precisa entender isso. Você tem tempo para tantas coisas, tem ou não tem? Tem ou não tem? Você acorda de manhã, vai dormir lá, sei lá, meia-noite, e entre as 8 da manhã, às 6 da manhã, meia-noite, você faz 500 coisas diferentes. E aí quando eu pergunto para você: você já orou? Você fala: não tenho tempo. Sim ou não? Você viu que só coragem só tem 2 ou 3, o resto tudo você é covarde já. A grande verdade é essa, meu irmão. Você tem um espaço e não está usando o espaço para declarar a morada do Senhor dentro da sua vida. E a grande mudança está aí, quando você deixar de, ver Ele passar e começar a dizer para Ele: não, aqui você não passa mais, você vai ficar. A partir de agora você vai fazer morada na minha vida e vai ficar comigo, né? Com certeza você tem um espaço dentro do seu coração que está vazio, e como sabedoria espiritual, você é que vai definir quem vai se estabelecer e ocupar esse espaço na sua vida. Tem gente que procura colocar: eu não sei o que eu vou colocar, que eu não vou colocar. Eu achei interessante que ontem eu estava aqui com o pastor Rubens e a pastora Rosângela. A gente estava, a bispa aí conversando, fazendo algumas coisas, e de repente eles declararam um testemunho, que eles ganharam de presente uma viagem, porque ele fez aniversário, e na hora da viagem, era justamente no dia que eles tinham que estar aqui, o período que eles tinham que estar aqui, para fazer o trabalho da igreja que eles tinham combinado. E aí eles conversaram e chegaram à conclusão: nós não vamos agora, vamos postergar, e depois a gente vai. E esse não vamos aí, nesse período, o que aconteceu? Deu aquela catástrofe lá no litoral norte, era o lugar que eles estariam. E eles não foram atingidos por absolutamente nada. Porque estavam fazendo o quê?
a obra de Deus, deram preferência, poder de escolha. Eu vou passear agora, ou eu coloco prioridade 0 para Deus, e depois eu faço a minha parte pessoal. Se tivessem olhado para eles mesmos, estariam no meio da enchente, no meio do problema, no meio da dificuldade. Como eles esperaram, eles ainda têm o crédito, ainda vão passear, mas não foram atingidos por nada. Quando eu entendo isso, eu começo a mudar a minha convicção, eu começo a preparar a minha visão. Você definirá se vai construir algo bom o suficiente para que Deus venha se alegrar e habitar em você. Aquela mulher não fez assim, faz o seguinte, faz um puxadinho, põe lá umas 3 tábuas lá e bota ele embaixo. Não fez isso. Ela preparou um quarto direitinho. Prepare um quarto direitinho no teu coração para Deus. Mostre que entre coisas do mundo e Deus ainda é prioridade. Entre o pecado e Deus ainda é prioridade. Entre a satisfação humana e Deus ainda é prioridade. E aí você vai ver como Ele pode responder a você. É legal você encher esse espaço com a sua sede de Deus, com a sua adoração a Deus, com o seu louvor a Deus. Você não vai ter talvez a mesinha, o banquinho, não sei o quê, mas você tem toda essa mobília para colocar aí dentro do seu coração. A sede, eu quero mais de Deus, eu quero o poder de Deus na minha vida, eu quero, não só ouvir falar de milagres, eu quero ser participante nos milagres de Deus. Já pensou essa mulher? Não tem como, não vai ter filho. Não, agora porque você foi boa conosco, nos deu aí um respeito, nos tratou como verdadeiramente homens de Deus, então você vai ter um filho daqui a 9 meses. Você já pensou nisso? Ela se posicionou, ela gastou com aquilo que ela acreditava. E talvez você está se desgastando com coisas do mundo, com amizades do mundo, com situações do mundo, mas não está se desgastando com o poder de Deus, com a graça de Deus, com as maravilhas do Senhor. Comece a desejar, comece a ter sede da realização. Seja proativo, comece a se preparar agora para que a habitação do Senhor na sua vida, antes mesmo dele aparecer, já esteja pronto. Antes de Deus aparecer, já esteja com a cama pronta, com a habitação pronta, porque quando ele vier, ele fica, ele vai fazer parte. Você deve desejar a presença de Deus, você deve carregar a presença de Deus com muito zelo. Você tem que ter carinho. Mas como assim? Dá um exemplo humilde, né? Você queria tomar uma sopa e de repente a sua esposa, sua mãe fez uma sopa, está lá na cozinha, está num sopeiro, um monte de sopa lá, bastante sopa, mas está bem quente, e você tem as 2 alcinhas, você pega naquela alcinha e vai levar para a sala para sentar, colocar lá o prato, comer. Quando você está carregando aquilo, você para no metade do caminho para ir buscar o pão, para pegar alguma coisa a mais? Por quê? Você tem um objetivo. Você sabe que o que tem lá dentro é sopa, é aquilo que você quer. Você sabe que está quente pra caramba e vai acabar te queimando se você bobear. Você sabe que se derramar, a coisa vai entornar mesmo. Então você não deixa perder o objetivo. Você vai até o ponto determinado. Você faz o que tem que ser feito. Faça isso com a sua vida espiritual. Se imagine você carregando algo muito importante, algo muito quente, algo que pode mudar a sua vida, e vai, atravessa e vai até o fim. Porque quando você tem zelo, nada de errado acontece. Você atinge o seu objetivo. Isso é muito importante você gravar no seu coração. Assim também é o preparo da sua vida espiritual. Você deve ficar concentrado nos ensinamentos da palavra de Deus para usufruir de todas as promessas e bênçãos de Deus. Você vai pegar a sopeira cheia e pode comer tudo, é seu. A bênção do Senhor é assim. Tudo dele é para você. Por isso que se fala herdeiro em Deus, co-herdeiro em Cristo. Você tem uma herança, você aceitou a Jesus Cristo, você tem uma herança na sua vida, e essa herança é sua, mas você precisa apenas, tão somente, cuidar, para que ela fique do jeito que tem que ficar. Não perca aquilo que Deus deu para você. Na verdade, quando você se permite construir uma habitação ao Senhor, você também está construindo um lugar para a manifestação dos milagres de Deus na sua vida. Quando você abre o espaço para Deus na sua vida,
está abrindo espaço para os milagres de Deus na sua vida, porque você nunca vai ver um milagre de Deus sem a presença de Deus. O Senhor entra e traz o milagre. Não é um milagre que traz Deus, é Ele que é o Senhor de todas as coisas. Então eu preciso valorizar e me posicionar. O pensamento de estabelecer uma cama para o profeta é como se disséssemos: a presença de Deus se manifestou comigo e tenho certeza, Ele voltará outras vezes para realizar coisas ainda maiores na minha vida. Quando você estabelece Deus, quando você, no caso, colocou a cama naquele quarto, é como se você estivesse dizendo: Ele vai voltar, Ele vai passar aqui novamente, eu vou deixar essa posição, porque é a posição que vai fazer com que Ele esteja sempre. Quando você abre no seu coração o espaço da adoração, o Senhor sempre vai se manifestar lá, sempre vai trazer respostas. Nós podemos pensar no símbolo daquela cama como um lugar onde você vai poder repousar suas visões e esperanças que estão mortas ou abatidas. Olha, as minhas dificuldades têm um lugar para que eu possa entregar, sabe? Tem um espaço para poder resolver os meus problemas. Eu deixei aquela cama exatamente para que fique lá e ele possa ter essa capacitação, essa condição. Será que você já construiu esse lugar para Deus e se manifestar aí na sua vida, para Ele poder se manifestar na sua vida? Já tem esse espaço aí para você? Olha o que ele fala no 19: e disse ao seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse a um moço: leva a sua mãe. Ele tomou, levou a sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E agora? Esse aqui era aquele menino que nasceu do milagre, é o filho da mulher lá. E agora? O que você faria? Nós devemos sempre estar prontos, porque os problemas podem aparecer a qualquer momento. Os problemas estão aí. Ela estava preparada, sim. Como? Ela deixou tudo pronto, a habitação ficou lá para o profeta. A presença de Deus tem que ter lugar na sua vida toda hora, todo dia. Tem que ter intimidade. Por que intimidade? Porque você não vai ter que explicar muita coisa, você já sabe que vai acontecer, né? Nós devemos estar sempre prontos. Por isso, deixa a cama sempre arrumada. Você não sabe quando vai precisar. Pergunta para a pessoa do lado: a sua cama está arrumada? Eu estou falando da cama espiritual, não estou falando da sua cama que você dorme não, né? Está arrumada? Se de repente vier um problema, você tem como resolver? Porque quando ela viu que a situação estava complicada, ó o que acontece, versículo 21, e subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. Ela pegou o menino morreu. Ela pegou o menino, subiu lá onde estava o quartinho, abriu a porta, foi lá na cama do profeta, colocou em cima da cama, fechou a porta e saiu. Foi naquela cama que o profeta falou para ela que ela ia ter o quê? Um filho. No período das mulheres, blá 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 blá, você vai ter um filho. Ela teve o filho? Então ela falou: peraí, tem um lugar que consolida, que liga o milagre, a cama. Ela olhou para a cama como símbolo do local onde a presença de Deus se manifestou. Eu trouxe para dentro de você como se o seu coração fosse o quartinho e a cama fosse a sua espiritualidade. Você armou a cama aí no seu coração, e aí vem um problema grande. O que você faz com o problema? O que você faz com o problema? Vamos mudar. O que você deveria fazer com o problema? Colocá-lo na cama que profeticamente você estabeleceu para Deus. É o lugar da manifestação do milagre de Deus. Então, se você tem bom senso, você deveria pegar o seu problema, ir até a cama e depositá-lo na cama. Deus quer realizar milagres na cama que você estabeleceu para Ele. Ele quer realizar milagres. Ele quer que você entenda isso. Há um lugar preparado para que você possa converter
dificuldade em milagre. Mas você precisa estar pronto a entender isso, porque ele entende. Quando nós entendemos isso, a gente vê aquela mulher, botou o filho na cama, saiu, foi até o marido e falou para ele: prepara um animal, me prepara um empregado. Aí ele perguntou: está tudo bem com você? O que ela responde? Tudo vai bem, tudo vai bem. Ele falou: não estou entendendo, não é dia de sacrificar, não é dia disso, daquilo, e você quero, sem argumentos. Catou o animal, falou para o empregado dela: não pare, segue adiante até chegar lá. Quando ele estava quase chegando, ali estava o profeta de longe, ele avista ela e manda Geazi ao encontro dela. E Geazi vai até o encontro dela e pergunta: vai tudo bem? E ela fala o quê? Vai tudo bem. E ele fica meio assustado, não sabe o que fazer. Pergunta do marido, pergunta do filho, pergunta, tá bom, ficou na dela, continuou. Chegou no profeta. E quando ela chega no profeta, aí a coisa vai começar. Por quê? Porque tem gente que não presta atenção. Se Deus está falando com você, por que você está querendo colocar coisas intermediárias? Por que você está querendo dar jeitinho? Quem foi que falou que ela teria um filho? Foi Geazi ou foi o profeta? Se Deus usou o profeta para falar, se aquele profeta representava a presença de Deus, então Deus fala com você e diretamente, no profundo, no oculto, na realização. Ela se tocou: eu não tenho que falar com o Geazi, eu tenho que falar com o homem de Deus. E ela foi até ele, e quando chegou nele, ela falou para ele: eu pedi um filho para o senhor. Ele falou: está ruim. Porque ela falou: está amargurada e Deus não me mostrou o que é. Aí ela fala para ele: meu filho está lá, morto. Imediatamente o profeta fala o quê? Fica tranquila, Geazi, vai até lá, leva o meu bordão, coloca em cima da criança, porque aí ela vai viver. E ela olha para ele e não sai do lugar. Ele olha para ela e ela continua nos pés dele. Aí ele falou assim: mas, entre aspas, não tem mais. Eu vim buscar a presença de Deus. Eu não vim ser bem tratada pelo auxiliar. Deus, quando entra no seu coração, Ele não deixa intermediário. Ele fala diretamente com você. O milagre dele se estabelece no seu coração, na sua mente. Você passa a ter uma autoridade constituída. E ela falou: não, eu disse que ele é um santo homem de Deus. Então é com ele o negócio. Aí o profeta volta com ela e ela vai junto com o profeta. Geazi sobe no quarto, coloca o bordão e a criança não sobrevive, não volta. E aí? Ela falou: continua. A cama que construiu foi construída para o homem de Deus. Deus estava naquele lugar. Agora ele se vê numa condição de tomar uma atitude. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre os ambos, orou ao Senhor. Ele fez o quê? Orou ao Senhor. Você imaginou o coração do profeta? Deus, o Senhor mandou eu entregar esse jovem para essa mulher. Eu entreguei. Agora ele morreu. Não vai ficar morto. Não vai ficar morto. Porque agora eu vou pedir e eu sei que o Senhor vai responder. Porque o Senhor é o Deus que falou e o Senhor diz que vela pela sua palavra. O Senhor não volta atrás, o Senhor não brinca com esse tipo de coisa. Por isso eu estou aqui, essa criança vai reviver. Haverá ressuscitação. Olha o que ele fala. Então entrou, fechou, tal, subiu, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Ele começou. O menino já saiu falando com ele? Não. Ele parou. O lugar da habitação de Deus, ele encandece, ele esquenta à medida que você se estabelece.
Quando você entende que você vai ter que orar, que você vai ter que clamar, que você vai ter que buscar essa posição, então você vai trazer a manifestação através da presença de Deus na tua intimidade. Ele deitou em cima do menino, fez o que chamam de louco, né? Esse cara é louco, o que ele está fazendo? Não importa, por isso que ele entrou sozinho. Ele estava lá quase que dizendo para Deus assim: Senhor, a unção que o Senhor colocou sobre a minha vida, eu derramo sobre a vida desse menino. Se há uma unção em mim, ele vai receber um milagre. Será que você já recebeu Jesus no seu coração? Será que você já recebeu a presença de Deus na sua vida? Será que aí é um lugar da habitação do Senhor? Então, meu irmão, não tem milagre que não aconteça na tua vida, porque se tem lugar para Deus, tem lugar para o milagre de Deus, que vem junto com Deus para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para aquilo que você for fazer. O milagre está estabelecido, não vai voltar atrás, não vai. Depois voltou, passeou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir. Se estabeleceu sobre ele, então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Quem acredita se mantém. Não quebede a rai. Quem acredita se estabelece. No quebede a rai sube. Quem acredita não volta sem o sinal do milagre. Ele vai provocar, ele vai instigar, ele vai movimentar. Por quê? Porque Deus já faz morada nele. Ele não vai parar na metade, ele não vai desanimar na metade, ele vai até o fim, para ver o que? A glória de Deus. Diga: eu vou até o fim, para ver a glória do meu Deus. Deixe sempre a cama pronta, porque o Senhor sempre voltará para manifestar a glória dele para aqueles que nele confiam. Tem uma cama pronta aí no seu coração? Tem uma morada estabelecida aí? Deixe pronto. Quando ele fala deixa pronto, sabe, em casa, quando você vai sair, pelo menos minha esposa tem essa mania, mesmo tendo gente para ajudar na casa, aquela coisa toda, mas toda vez de manhã cedo, ela puxa todos os lençóis, ela arruma lá não sei o que. Eu fico olhando ela fazer aquilo. Por que você faz isso? Porque é certo. A gente levanta e arruma a cama, deixa a cama arrumada. Será que a cama do teu coração está arrumada? Será que você sabe quais são os princípios de Deus que devem agir na sua vida? Será que você sabe o que não pode ter naquele quarto, que não pode ter em cima da cama? Porque tem coisas que você tem que tirar fora. Isso aí não pertence a Deus, não vai ficar. Mentira, engano, né? Adultério, certos comportamentos aí que roubam a tua intimidade com Deus, você tira logo, não vai ficar. Meu coração não tem espaço para coisas que sejam pervertidas ou atrapalhem a intimidade. Eu sei que Deus é o Senhor, o lugar é dele e é só dele. Não vou abrir mão da presença dele por nada. Você confia em Deus? Então você tem que deixar a cama preparada, porque ele vai fazer milagres. Deus pode fazer milagre na sua vida? Você quer milagre de Deus na sua vida? Você precisa abrir o seu coração para isso. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Chamou-a e veio a ele e disse: toma o teu filho. A primeira vez ele disse que ela ia ter um filho, e ela teve. A segunda vez ele devolve o filho para ela. 2 milagres com a mesma pessoa, praticamente em cima da mesma cama. E aí você fala: que negócio é esse? Estabelece. Você precisa estabelecer a morada de Deus na sua vida. Estabelece. Você precisa abrir esse espaço no seu coração. Tem um espaço aí vago, está sendo usado por uma porção de coisas que não são boas. Começa a arrancar o que não presta e colocar o que é bom. Trazer a intimidade, a realização. Começa a sentir a presença. Ela falou para ele: homem de Deus, eu pedi por acaso esse filho para você? Imagina, ele deve ter pensado: e agora, Deus, o que a gente vai fazer? E Deus deve ter falado para ele: vamos fazer o que a gente sempre faz, vamos fazer milagre, vamos mudar a história, vamos restaurar o que está quebrado. E foi para lá. Porquanto você construiu a cama para honrar a Deus, agora ele fala para você: venha pegar o seu filho. Agora ele fala para você:
ressuscita o que você perdeu. Agora Ele fala para você: seu projeto foi ressuscitado, sua vida foi ressuscitada, sua saúde é ressuscitada, seu trabalho é ressuscitado. Você só precisa lembrar que tem essa cama preparada. Quando? Todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Está tudo preparado para você receber o milagre, porque há um lugar de morada. O Senhor tem aí feito morada no seu coração. Separa, meu irmão, não permita coisas erradas. E Deus está dizendo: é hora de levantar, de preparar, de estabelecer. Aquela mulher foi ousada. Ela construiu o quarto, ela mandou colocar as coisas lá dentro, a cama lá dentro, porque ela não queria mais um homem de Deus, simplesmente a presença de Deus passando. Ela queria a presença de Deus estabelecida naquele lugar.